E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos fazer aqui uma resposta, ao ateu, Antônio Miranda, do canal, Teologia Reversa. Esse rapaz tem um jargão que ele usa sempre, quando acontece uma tragédia, com um católico, com um crente, de modo geral. Esses dias caiu, um teto de uma igreja lá na Bahia e vitimizou, uma pessoa. Então, ele usa sempre, esse jargão. Cadê os anjos? Cadê, os santos? Cadê Maria? Cadê Jesus? Cadê Deus, Aí ele diz, simplesmente não existe. Então ele usa, esse jargão quando acontece, uma tragédia com um cristão, católico. Os romeiros indo para Aparecida, foram atropelados, morreram. Aí ele vai dizer, por que Maria não protegeu? Por que os santos não protegeu? Por que Jesus não protegeu? Caiu esse teto da igreja. Porque os santos? Cadê os santos? Cadê os anjos? Aquele jargão que ele usa sempre. Quando acontece, essas tragédias. E também utiliza, uma imagem de, às vezes, uma criança doente, com uma doença, grave, terminal. Cadê Jesus? Cadê Deus que não ajuda essa criança? Cadê Jesus Cristo que não vai lá no hospital e não cura as crianças doentes? Entendeu? Usa sempre esse jargão para enganar bobos, distraídos, trouxas, pessoas que não raciocinam. A gente vê as pessoas aplaudindo, o Antônio Miranda. E os seus colegas de bancada, os seus colegas de YouTube, esses canais, de ateu militante. Veja, quando o Antônio Miranda diz, cadê os anjos, cadê os santos, da Igreja Católica, cadê Maria, cadê José, cadê Jesus, cadê Deus? Pensa um pouco. Eu vou aqui, vamos levantar esse questionamento. Vamos pensar um pouco aqui, eu e você. Se essa religião que o Antônio Miranda imagina, se ela existisse, se fosse da forma que ele imagina, o mundo inteiro se converteria, a Cristo do dia para a noite. Não haveria ninguém fora da igreja. Se isso fosse uma regra, se essa proteção que o Antônio Miranda prega, imagina que era para ser, se isso fosse da forma que ele entende, veja, só haveria uma religião e as pessoas eram da igreja, eram membros da igreja, não por amor a Deus, não por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, mas por força dessa proteção, por esse interesse dessa proteção. Porque daí, meus irmãos, ninguém morreria. Olha onde está aí a falha, na fala, nesse jargão do Antônio Miranda. Ninguém morreria. O teto da igreja vai cair. Então, ninguém se machuca, ninguém se fere, ninguém morre. O cristão lá foi protegido. Olha, um caminhão desgovernado invadiu ali o acostamento em cima dos romeiros. E, milagrosamente, não atingiu ninguém dos romeiros. Não levaram nenhum arranhão. Olha, um avião está caindo e tem lá 10 católicos, 10 cristãos. Todos escaparam sem nenhum arranhão. O restante todos morreram. Está acompanhando o raciocínio? Se isso acontecesse, as pessoas vendo que os católicos não morriam, não sofriam acidente, não pegavam câncer, não adoecia, não passava
por apuros. O restante das pessoas vendo essa proteção, você acha que teria algum bobo que ficaria de fora? Então veja a tremenda falha, né, nesse jargão do Antônio Miranda. Então se o teto da igreja fosse cair, Antônio Miranda, e tivesse um católico lá embaixo, não sofresse nenhum arranhão, milagrosamente, as pessoas visam o teto, todo desabou, o pessoal que está embaixo lá, nenhum arranhão. Da mesma forma, o caminhão desgovernado, em cima dos romeiros, nada acontecesse, nenhum arranhão, milagrosamente. E os não católicos, o restante do povo, todos eles adoecesse, morresse, né, sofresse acidente. As pessoas vendo isso, vendo que os católicos não morriam, né, as pessoas vendo isso, as pessoas iam ou não iam para a igreja? Ia ou não ia crer em Jesus Cristo? Ia, né? Porque a pessoa dizia, puxa vida, esses caras não morrem, esses caras não adoecem, né? Os filhos dele não adoecem, eles não passam por nenhuma tribulação. Veja que essa religião que o Antônio Miranda criou, né? Criou imaginária, é isso. Ah, o teto da igreja vai cair, o povo está lá embaixo, é para o anjo proteger eles. Sim, né? Proteger eles. Então, mas se isso fosse realidade, né? Se essa fantasia do Antônio Miranda se tornasse realidade, o povo se converteria à igreja por esse interesse, né? E não por amor a Deus. Mas veja, não foi esse o método que Deus usou, né? Não é esse o método que Deus usa. Ah, mas a Bíblia, lá no Salmo 91, promete livrar você de noite, de dia, da peste. Sim, tem essa proteção lá, sim, né? Tem essa proteção, tem essa promessa de proteção lá. Mas não é para todos, não é uma regra, Antônio Miranda, né? Não é no geral. Não é que ninguém vai morrer, não é que ninguém vai sofrer um acidente, não é que ninguém vai adoecer. Lá não tem essa promessa para todo mundo. Lá não está escrito, olha, todo mundo que pertencer a esse povo vai ser livre, né? Da peste, da flecha, de todo tipo de acidente. Todos que pertencerem a esse grupo, pelo fato de pertencer a esse grupo, estão, né, protegidos. Sendo assim, o restante da humanidade, vendo um grupo extremamente, né, protegido, que não adoece, que não morre, o que é que as pessoas iam ficar de fora? Por que alguém iria ficar de fora da igreja? Então veja que o jargão do Antônio Miranda é um jargão para enganar bobo, né? Pessoas tolas, distraídas, decepcionadas com a fé. Aí diz, olha, é mesmo, o Antônio Miranda está certo. Ué, criatura, mas pensa um pouco. Se o Antônio Miranda tivesse certo, né? Se ele fosse como ele quer, como ele imagina, ninguém iria morrer. Então a vida eterna seria, né, aqui. Então, é um tolo, né? Então essas pessoas que falam isso, esse jargão, é um tolo, não está na realidade. Jesus Cristo diz, né, no Evangelho que quando as pessoas foram procurar ele, em determinado momento, ele diz, vocês vieram porque vocês mataram a fome de vocês, vieram porque vocês viram sinais. Então, se a regra de Deus, né, se Deus tivesse usado esse método, né, de fazer sinais, o mundo inteiro se converteria num dia. Mas não é dessa forma que Deus, né, escolheu. Não é dessa forma que Deus escolheu. Ele fez sinais e faz sinais, mas não é uma regra para converter o mundo de uma hora para outra. Porque se fizesse isso, converteria o mundo de uma hora para outra. Converteria sim ou não. Se você vê um avião caindo com 100 pessoas, tem lá 15 católicos, e os 15 católicos são segurados pelos anjos, e o resto se despedaça lá embaixo, você se tornaria católico? Quem visse essa cena se tornaria católico imediatamente ou não? Se converteria por força maior, né? Para não morrer, se converteria. Então não é esse método que Deus, né, utilizou para converter o mundo, e sim por amor, uma adesão consciente, né, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, e não forçado, né? Porque isso aí forçaria você a ser católico. Até você, Antônio Miranda, né, se visse, né, isso acontecendo, os católicos não estão morrendo, não estão adoecendo, não sofrem acidente, mesmo se cair um avião,
eles estão protegidos. Mesmo se jogar um caminhão em cima deles, eles nada sofrem. As pessoas se tornariam católicos por força disso. E não por amor. Por ver que Jesus Cristo existe, ressuscitou, está no meio de nós, tem uma obra chamada igreja, deixou o evangelho no mundo. E a gente precisa aderir a nosso Senhor Jesus Cristo por amor e não por interesse. Né? A morte, né, entrou no mundo. Então não existe mais isso de vida eterna aqui. Aqui a gente chama de passagem. Né? A gente está aqui de passagem. Então, tanto o crente vai morrer de acidente, quanto o ateu, aqueles que não creem. Né? Então, se os crentes católicos não morressem, o resto do mundo se converteria imediatamente. De, esse povo não está morrendo, o que é que eu faço para entrar, para ser um desse povo? Né? Aí ia lá na igreja, se batizava e ficava frequentando a igreja, ficaria ali por interesse, né, para não morrer, já que os outros sofrem acidente e os católicos não sofrem acidente. Entendeu, meus irmãos? Esse jargão do Antônio Miranda é para enganar pessoas totalmente distraídas, né? Decepcionada, né? Desgostosa com a igreja, tem raiva da igreja. Então pega um jargão desse e não faz um raciocínio em cima disso, né? E eles dizem que são racionais, né? Então, sendo racionais, se isso acontecesse, essa proteção, né, aos católicos, de não morrer de acidente, não sofrer, não padecer com a doença. Então, se isso acontecesse, né, pela razão, pela força da razão, a pessoa teria que ser católico. Mas não é só assim, não foi assim que Deus escolheu. Então, é lamentável que pessoas como o Antônio Miranda enganam outras pessoas, né? Porque eles deixam esses rastros, né, tão simples de ser analisado, mas que quem está revoltado com a fé, está cego às vezes de ódio da igreja, não percebe que está sendo enganado de uma maneira tão boba, né, de uma maneira tão tola, está sendo enganado. Olha, porque os santos não ajudaram, porque Maria, porque José, porque Jesus, porque Deus. Se fosse assim, repito, né? Se fosse assim, por força disso, todo mundo entraria na igreja. Por interesse, não por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é isso que eu deixo, essa resposta, né, ao Antônio Miranda. Como é tolo essas falas, né? Como é infantil essas falas. A vida é real. A vida eterna não é aqui. Aqui estamos de passagem. Tanto crente como não crente vão padecer de alguma coisa, vão sofrer alguma aflição nesse mundo. É isso que a igreja ensina. Então, essa proteção que o Antônio Miranda prega, essa zombaria quando morre um crente, é porque o pobre, né, coitado, foi decepcionado, né, com a religião. E agora trabalha contra a religião. Virou um meio, né, de comércio, virou um meio de vida. Então, infelizmente, ele traz, né, esse jargão para enganar pessoas, né, tolas, distraídas, né, trouxas, pessoas que querem ser enganadas. Porque é fácil de raciocinar. Se fosse assim, como ele está dizendo, você entraria na religião, né, para não morrer, já que você ia ser extremamente protegido. Entende, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo. É tanta coisa para a gente falar sobre isso, e a gente vai falando aqui aos pouquinhos, a cada vídeo, né? A gente vai tentando, né? A gente vai desfazendo, né, esse mal que esse rapaz e tantos outros faz, né, às pessoas. Com as suas mentiras, com a sua interpretação fantasiosa. Não tem, né, base bíblica, isso que ele fala, e a igreja nunca ensinou isso, essa proteção. Pelo fato de você ser católico, você é imortal. Você não sofre, você não adoece, você não se acidenta. Veja só que tolice, né? E as pessoas vão dizendo, é por isso que eu fiz isso, por isso que eu deixei a religião. Vão aplaudindo uma coisa daquela, cara. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar como resposta, né, ao Antônio Miranda, né, do canal Teologia Reversa.
Se você não é inscrito nesse canal ainda, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.